Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Lamentações está logo após o livro do profeta Jeremias e antes do profeta Ezequiel. Lamentações capítulo 3, e nós leremos do versículo 40 ao versículo 42. O livro de Lamentações é um livro que está entre os livros proféticos, mas ele é um livro poético. Ele é feito na forma de um acróstico. E são 5 capítulos bem definidos. Você vai ver que os capítulos 1 e 2, 4 e 5 têm 22 versículos cada, porque cada um começa com uma das letras do alfabeto hebraico. E o capítulo 3, que é o capítulo central, tem 66 versículos, sendo que a cada 3 versículos você tem um bloco de ideias sendo desenvolvidas progressivamente pelo profeta Jeremias. Os versículos 40 a 42 dizem assim: examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e Tu não nos perdoaste. Vamos orar. Pai, traz a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Fala, Senhor, a cada um de nós, no nosso momento, na nossa intimidade, aquela palavra que vem, ó Deus, quebrar as pedras mais duras que estão em nosso coração. E ao mesmo tempo, ó Deus, nos encher do conforto, da graça, do cuidado do Senhor sobre nossa vida. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. E é assim que nós clamamos nessa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você olha o livro de Lamentações, quando você pensa o termo Lamentações, você já imagina. Vai ser um livro de reclamação, de choro, de angústia, e quando você começa a ler o livro, de fato, você vai ver essas palavras, quando Jeremias olha para a cidade de Jerusalém, e começa a ver como está deserta aquela cidade, que, como ele diz, antes era uma cidade tão portentosa. Ele fala que era princesa entre as nações, e se tornou agora sujeita a trabalhos forçados, virou uma escrava. No capítulo 3, ele começa dizendo que ele é o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus, que fez ele andar em situação de trevas, e ele sente com o peso da mão de Deus sobre si. Mas do que Jeremias está falando? Jeremias está no finalzinho do seu tempo profético. Durante 40 anos, Jeremias ministrou a Israel, anunciando em Israel que o castigo do Senhor estava vindo sobre aquele povo. Jeremias conclama a nação a aceitar a disciplina do Senhor. Conclama a nação a voltar os seus caminhos para o Senhor. Conclama ao rei para que entenda o que Deus está para fazer. Entenda aquele processo. E durante 40 anos, Jeremias foi desprezado, maltratado, em muitas vezes, após profetizar alguma situação que estava para acontecer, ele era condenado e preso para que se provasse que aquilo não aconteceria. Ele foi duramente desprezado durante todo o seu tempo profético. E Deus, durante aquele tempo de sua profecia, tudo que havia anunciado que o reino de Israel seria levado pela Babilônia, acontece. E eles são então levados para o cativeiro, e Jeremias não vai com os cativos, ele fica em Jerusalém, e ele contempla a destruição, a angústia, tudo aquilo que foi fruto da sua profecia acontecendo na sua própria região, ao lado de si. Irmãos, é interessante, quando a gente olha para Jeremias, a gente vê uma pessoa que, por sua fidelidade ao longo de toda a sua vida, ele nunca teve a aceitação da sua palavra, mas ele viu claramente o poder de Deus se manifestando de forma plena na sua vida e na história de Israel. Jeremias não foi um profeta muito agradável no seu tempo,
porque ele ia contra os reis, ia contra os exércitos, ele ia contra uma mensagem de vitória, uma mensagem de prosperidade. Ele, de certa forma, ele era até odiado, porque ele pregava o juízo, ele anunciava o castigo, ele anunciava palavras duras que deveriam trazer o povo ao arrependimento. Mas passados 70 anos, os 70 anos do cativeiro que por ele foi profetizado, o povo de Israel volta entendendo que aquele homem que pregava aquelas palavras duras direcionadas ao povo, na verdade era o homem que anunciava a palavra de Deus. Jeremias, no capítulo 3, ele começa, esse capítulo é um capítulo central de toda a história desse livro, e eu gosto sempre de pensar que quando a gente fala de um livro poético, a gente fala de um livro trabalhado pelo coração. Então Jeremias expressa o seu coração nessas palavras, e após falar de toda aquela sessão de castigo, de juízo, de angústia, de dor, de aflição, ele muda a tônica, e no versículo 21, temos um dos textos mais famosos das Escrituras, quando Jeremias ele olha para si mesmo, depois de ter colocado na sua alma as lembranças da aflição, do veneno, do absinto, da amargura, e de ver a sua alma se abatendo por causa dessas lembranças contínuas do sofrimento, das angústias, ele olha para si mesmo e diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E é interessante que o texto aqui dá uma ideia de algo forçado. É como se ele estivesse dizendo assim: apesar de todas as calamidades, eu vou obrigar a minha mente a lembrar das coisas que podem trazer esperança. Como acabamos de cantar, é olhar para o amanhã e seguir com fé, sabendo que o impossível vai acontecer. Mas por que eu posso fazer isso? Porque o meu coração, ele tem em Deus todos os pilares e os fundamentos para sustentar a minha esperança nele. E quando Jeremias olha para o Senhor, ele se lembra em primeiro lugar que as misericórdias do Senhor impediram Israel de ser completamente destruído. E ele olha mesmo no meio daquela calamidade, daquela situação de destruição, e ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. A fidelidade do Senhor é grande, o Senhor é bom para aqueles que nele esperam, portanto esperarei nele, ou seja, colocarei nele a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles que esperam, para aqueles que o buscam, e por isso ele vai dizer que é bom aguardar a salvação no Senhor. E começa então uma nova história no livro de Lamentações, uma história que não tirou o caos, mas uma história que dá uma direção ao cais, uma história que não tira o sofrimento, mas já começa a sentir o efeito de uma anestesia, uma história que não cura, não tira a doença, mas nos ensina a tratar com ela, de forma a tenhamos, mesmo que sejam nos estágios finais, vida e não morte antecipada. O texto chega então no capítulo 40, no versículo 40. E no versículo 40, Jeremias ele chama o povo a um novo exame. Ele olha agora para si mesmo, e lembrem, ele está escrevendo para aquele povo que ainda está no cativeiro, e parece que ele volta a seus tempos de profeta, enquanto ele estava ainda anunciando a possibilidade da esperança do povo entender o que Deus estava fazendo por eles, ou com eles, e ele olha para esse povo e diz assim: examinemos agora muito bem os nossos caminhos. Examinemos bem os nossos caminhos. Quando eles começam a examinar os caminhos, eles vão perceber que 4 elementos estavam muito presentes na história do povo de Israel, antes deles serem levados ao cativeiro. Primeiro, eles caminharam segundo o seu próprio coração. Ao invés de buscar o refúgio no Senhor, buscavam o refúgio nos exércitos dos inimigos que poderiam ajudá-los contra outros inimigos. Eles desprezaram a lei do Senhor,
constantemente o que Deus mandava que fizessem, eles queriam fazer segundo agradasse o seu próprio coração. Eles maltrataram os profetas, eles seguiram a outros deuses. Então a primeira atitude que Jeremias chama o povo a tomar, ao examinar bem os seus caminhos, é reconhecer a necessidade de voltar para o Senhor. Um exame sincero da nossa caminhada nos levará ao reconhecimento de que precisamos do Senhor. Ele diz: examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Ora, se ele está falando que devemos voltar para o Senhor, ele automaticamente está dizendo que nós abandonamos o Senhor. Mas como fizemos isso? É interessante que alguns anos mais tarde, Malaquias vai profetizar e novamente esse estado está presente no povo de Deus, e parece que isso é uma coisa constante. Vai começar desde o Jardim do Éden, e acredito que somente na geração anterior à volta de Jesus isso vai deixar de acontecer. Mas as pessoas estão dizendo para Malaquias, né, que eles não entendem em que eles deixaram, em que eles abandonaram o Senhor, e Malaquias vai dar exemplos de como eles estão adorando de forma equivocada, como eles estão servindo ao Senhor para satisfazer os seus próprios prazeres, como eles estão esquecendo a lei do Senhor e buscando apenas os seus próprios benefícios. Irmãos, eu acho que esse tempo que nós temos vivido, um tempo de internação em casa, tempos complicados que nos fazem muitas vezes refletir, nós somos desafiados constantemente a olhar o que é o desejo do nosso coração e o que podemos e o que não devemos fazer. E às vezes me dói quando a gente olha algumas cenas, a gente está em tempo ainda de pandemia, mas parece que nada mais está acontecendo. Fotos de praias lotadas, e vi um meme mudar essa semana, algumas semanas dessas, de uma praia lotada e 2 diálogos, aparentemente uma criança dizendo: mãe, vamos à igreja, e ela diz: mãe, não podemos ir porque não é seguro. Não é seguro ir para a igreja, mas é seguro estar naquele local lotado e assim por diante. Em outras palavras, parece que as respostas que nós queremos dar para aquilo que deve ou não deve nos aproximar do Senhor é feito de acordo com a vontade do nosso coração. E Jeremias diz para o povo: está na hora de mudarmos isso. Está na hora de entregarmos o nosso coração para o Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração. Entregar as nossas vontades, entregar o nosso desejo, entregar o que temos de mais precioso, entregar a nossa vida, deixar que Ele seja o Senhor, que Ele reine, que Ele seja aquele que comanda tudo em nossas vidas, em nossa vida, tudo. E quando eu falo tudo, irmãos, é como cantamos, dizer que se Ele fizer o que queremos, Ele é Deus. E se não fizer o que queremos, Ele continua sendo Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Quando nós olhamos sinceramente para a nossa caminhada, para o que temos feito, nós vamos perceber o quanto precisamos retornar, ou entregar, ou confiar toda a nossa vida ao Senhor. Fazer com que os planos dEle se tornem reais em nossa vida, ao invés de dar a Ele os nossos projetos e esperar que Ele cumpra o que nós queremos que seja feito. Mas um exame sincero da nossa caminhada também nos levará a uma atitude sincera de adoração. Jeremias vai dizer que examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Ponto. Logo em seguida ele diz: levantemos o coração juntamente com as mãos. O ato de levantar as mãos significa um ato de culto congregacional. É como se estivéssemos na igreja e no momento de louvor, no momento de adoração, nós levantássemos a nossa mão para adorar, para exaltar, para engrandecer aquele que é o Senhor Todo-Poderoso. O que Jeremias está dizendo é que muitas vezes este momento pode ser um momento externo, mas não ser um momento interno. Podemos levantar as mãos, mas deixar o nosso coração endurecido, um coração totalmente inquebrável, um coração duro.
ao examinar os nossos caminhos, nós somos obrigados a rever o propósito por que queremos estar na casa do Senhor. O propósito por que nós queremos viver uma vida para o Senhor. Irmãos, Judas era discípulo de Jesus e andava com ele, andou com ele durante os 3 anos do seu ministério. Mas ao lado da cruz tinha uma pessoa que viveu sua vida na criminalidade durante não sabemos quantos anos, mas o tempo que ele viveu na criminalidade foi o suficiente para ele receber, aos olhos dele, um justo e merecido castigo, condenação à pena de morte. Judas levantava as mãos para o Senhor. Aquele ladrão na cruz levantou o seu coração. Olha que quando Jeremias olha para aquele povo, ele está olhando para o povo que está na casa do Senhor, o povo que está ali no cativeiro, o povo que está sofrendo, o povo que é o povo do Senhor, mas ele está dizendo para este povo, nós estamos indo à casa do Senhor para oferecer sacrifícios. Tem um texto muito pesado em Malaquias, capítulo 2, quando ele fala do povo que está levando sacrifício, e o Senhor diz que ele abomina esse sacrifício. Ele fala que os sacerdotes que estão oferecendo esse sacrifício, ele vai pegar o sacrifício deles, as fezes do sacrifício, vai esfregar na cara dos sacerdotes e levar ele para fora, tamanha a angústia do que Deus está recebendo, de mãos levantadas, mas corações que não estão quebrantados e levantados diante do Senhor. Jeremias nos chama a ver, a sondar o nosso coração e a quebrantá-lo na presença do Senhor. A dizer para o Senhor, Deus, olha, independente de qualquer coisa, eu quero que minhas mãos continuem levantadas. Eu quero continuar te adorando com todo o meu ser, com todo o meu corpo, mas eu quero, acima de tudo, que essa adoração flua de dentro de mim, da sede das minhas emoções, do fundo do meu coração. Jeremias fala que quando se examinarmos bem os nossos caminhos, nós chegaremos a uma terceira conclusão, nós seremos levados à verdadeira compreensão dos nossos erros. E no versículo 41 ele vai dizer, o versículo 42 ele vai dizer, nós pecamos. Ele diz, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós pecamos e fomos rebeldes. Nós pecamos e fomos rebeldes. Parece que cada vez é mais difícil para nós usar a expressão, eu errei, eu falhei. É interessante que em muitos ambientes empresariais, a ideia de passar para a presidência, de passar para a liderança, aquele que está no cargo máximo, a noção de ser uma pessoa falha, uma pessoa que cometa erros, uma pessoa que tenha suas dificuldades para a equipe, é cada vez mais notório. Mas parece que nós, na igreja, ao inverso do que Jesus ensinou, queremos cada vez mais ser perfeitos. É claro, a Bíblia diz, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, mas nunca diz que isso vai ser alcançado. Aliás, todo o cerimonialismo do Antigo Testamento, especialmente Levítico, é para mostrar a nossa incapacidade de alcançarmos a perfeição. Somos levados a entender que erramos todos os dias, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu vi uma reportagem essa semana em que uma frase muito interessante foi dita por uma jornalista. Ela falava sobre erros e diz assim, olha, eu amo os erros novos, eu não suporto os erros velhos. É interessante essa visão, que se a gente for olhar para o que Jeremias está dizendo para nós aqui, ele está dizendo que ao falar, nós pecamos, nós fomos rebeldes, ele está dizendo de um ato repetitivo que ele quer ver se esgotar. Mas não está falando daqueles erros, daquele pecado que ainda vamos cometer por uma situação de sermos pecadores. Mas é como se fosse uma aprendizagem, um aprendizado, o crescimento. Aprendemos quando desrespeitamos a nossa liderança,
Aprendemos quando não demos ouvidos à voz do profeta. Aprendemos diante das diversidades, das diversas oportunidades que o Senhor nos deu. E nós demos as costas para o Senhor. Não o quisemos, não o ouvimos, o desprezamos. Tudo aquilo que nós fizemos, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Nós pedimos ao Senhor perdão. E é interessante que, eu confesso que ao ler esse texto, algumas vezes eu falei, eu não estou acreditando que existe um não aqui. Porque olha só, eu fiz um exame sincero da minha caminhada e cheguei ao reconhecimento de que eu preciso do Senhor. Ao entender que eu preciso do Senhor, eu fui levado a uma atitude de não apenas levantar as mãos, mas levantar também meu coração. E ao levantar o meu coração e quebrantá-lo diante do Senhor, eu percebi que eu sou pecador, que eu errei, que eu fui rebelde, que eu tenho falhas. Eu me aproximo do Senhor então para pedir perdão. E o que o Senhor vai fazer para mim? Eu tenho certeza, o Senhor vai me conceder o perdão. Mas olha como termina o capítulo. Nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Essa palavra me fez olhar para Deus e dizer assim, como assim? Eu fiz todo um quebrantamento e Deus não me perdoou? Deus continuou pesando a mão sobre mim? Irmãos, um exame sincero da nossa caminhada nos fará perceber o amor de Deus, mesmo nos atos de justiça. Quantas vezes nossos filhos erram, pedem perdão e a gente esquece. Erram, pedem perdão e a gente esquece. E cada vez que a gente vai fazendo essa repetição de erra, pede perdão e esquece, pior nós vamos ficando. Alguns dizem que essa é a forma mais adequada de se criar malandros e pessoas irresponsáveis. Agora, de vez em quando, o que a gente faz como pais? A gente não esquece, a gente não perdoa, a gente castiga, a gente age, a gente mostra as consequências daquele erro. Jeremias está dizendo que o amor do Senhor foi tão grande, que diante de toda a nossa atitude de contrição, Ele não estabeleceu para nós uma graça, um perdão, sem que nós tivéssemos que aprender com aquela lição. Do versículo 43 ao versículo 54, Jeremias vai falar dos momentos de angústia e de dor pelas quais ele passou. Do versículo 55 ao 63, ele vai mostrar que Deus se mostrou presente em cada momento, tornando-se na vida dele um socorro bem presente na tribulação. E ao falar sobre este não perdão do Senhor, mas desse ensino poderoso e amoroso que ele faz, ele termina com uma mensagem cheia de esperança. Ele pode voltar ao versículo 21 e dizer que o seu coração está cheio de esperança. Tu, Senhor, lhes retribuirás segundo a obra das mãos deles. Lhes darás dureza de coração, que é a maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Ele está falando que no meio de toda essa calamidade, o Senhor é o Deus presente, que vai nos livrar de toda angústia e vai restaurar a nossa alegria. Ele é a minha esperança, ainda que eu tenha que aprender com a dor e com o sofrimento. Jeremias nos mostra então, irmãos, que a diferença entre uma vida de revolta contra Deus e uma vida cheia de gratidão está no simples fato de examinarmos bem os nossos caminhos. Examinarmos bem as nossas atitudes, examinarmos bem o nosso coração, examinarmos bem o que temos feito diante de Deus. Jeremias
ele nos leva a examinar os nossos passos, para reconhecer o quanto precisamos do Senhor, o quanto o nosso coração precisa estar levantado junto com nossas mãos, reconhecer nossos erros, nossa rebeldia, mas acima de tudo entender que na justiça ou no perdão, o amor de Deus está sempre presente, cuidando de cada um de nós. Que Deus nos fortaleça e a gente possa viver esse livro de Lamentações, não antes do versículo 21, quando tudo parece amargar a nossa alma e nos levar à angústia, mas após, quando até no meio da dor, até no meio do sofrimento, eu posso dizer que Tu, Senhor, é a minha esperança. Vamos orar ao Senhor, colocar nossa vida nas mãos do Senhor. E eu quero te pedir nesse instante a refletir, olhar com fé, e ver como é que você tem tratado a sua caminhada, como é que você tem vivenciado a sua intimidade com Deus. No versículo 20, Jeremias diz: minha alma continuamente recorda da aflição, da angústia, o tempo de distanciamento, a vontade de ter de novo a minha vida como tinha antes, todas as nossas... A história que parece não ter fim. Quantas pessoas estão com problemas de saúde, financeiro, relacionamentos quebrados, destruídos. E a gente olha para tudo isso e diz assim: Senhor, minha alma está se abatendo profundamente. Faz uma análise do seu caminho. Veja quanto você precisa do Senhor. Não levante apenas as mãos, levante o seu coração, entregue ao Senhor. Olha para dentro de si, seus erros, sua rebeldia, e descanse no amor de um Deus que mesmo no castigo não deixa de cuidar de você. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos, ó Deus, porque muitas vezes como filhos nós queremos sempre o sim, para tudo que pedimos, para tudo que queremos. Mas até o não do Senhor é repleto de amor. Nós não queremos passar por sofrimentos, por lutas, mas até no vale sombrio e mortífero, a Tua presença nos faz andar seguros. Nós queremos, ó Deus, ter todas as coisas que nos trazem conforto, mas até quando o desconforto parece ser a nossa maior companhia, o Senhor nos faz repousar, encontrar a paz. Quando a distância, a solidão parece ser a nossa maior companhia, o Senhor levanta uma árvore para fazer sombra. O Senhor nos ensina em todas as circunstâncias. Deus não nos deixe jamais perder esta noção tão preciosa do cuidado do Senhor em nossa vida. Não permita, Senhor, jamais que na nossa caminhada vejamos as pedras e não vejamos, ó Deus, o cuidado que o Senhor tem tido em florescer a estrada ao nosso lado. Deus, nos ensina a olhar para o Senhor, a forçar a nossa mente a ter esperança, porque a gente sabe que a nossa esperança é somente no Senhor, e é o Senhor quem nos dará a vitória, não do jeito que queremos, porque o Senhor Jesus foi o vencedor, ainda que na cruz, mas Ele teve a vitória na ressurreição,
E o Senhor disse que nós somos nele mais do que vencedores. E é assim, ó Deus, que queremos vencer. Uma vitória de profunda intimidade com o amor do Senhor. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, amados, recebam a bênção. E de paz, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor incomparável do Deus Pai e a presença consoladora do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, esteja por todos os caminhos por onde andares, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Amém.